Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Que bom estarmos aqui para falarmos das coisas do reino de Deus, das coisas que merecem nós pensarmos, que são as coisas eternas. Amém? Antes de nós começarmos, enquanto nós estávamos adorando, eu senti, Deus falou forte comigo em uma passagem bíblica, e eu senti de repassar à igreja. Mateus 21, 44 diz assim, não tem a ver com, ou sei lá se tem a ver com o que, eu acho que tem a ver com o que nós vamos falar, mas não estava programado, foi o Espírito Santo que queimou em meu coração agora, na hora do louvor. Mateus 21, versículo 44 diz assim: aquele que cair sobre esta pedra será despedaçado, e aquele sobre quem ela cair, a pedra, será reduzido a pó. Pai, em nome de Jesus, nós te glorificamos, Paizão, porque em tudo nós vemos o teu cuidado, a tua graça, a tua misericórdia, o teu braço forte nos sustentando e apontando para o caminho que nós devemos seguir, Senhor. Então, como família, nós estamos satisfeitos, Pai. Nós estamos satisfeitos, mas porém não estamos no lugar de comodidade, Senhor. Nós sabemos que o Senhor tem mais para nós, tem mais para cada casa, para cada lar aqui representado, Pai. Então que nós façamos fazer cumprir a Tua palavra em nossas vidas, em nossas casas, nos nossos lares, Senhor, para que a nossa fé seja uma fé operante, não uma fé morta, como diz em Tiago, Senhor, porque nós não queremos somente ser bons ouvintes, nós desejamos ser praticantes da Tua palavra, Senhor. Praticantes, embaixadores de um reino que é eterno, que não se acaba, Senhor. Sim, Senhor, nós queremos cada dia pôr tesouros, pôr a nossa vida, tudo que somos, em algo que é eterno, Senhor. E nós esperamos o grande dia, Papai. Nós queremos Te encontrar, grande noivo, e queremos ser tomados por Ti, que nós façamos o propósito que o Senhor colocou em nossas vidas, Senhor, como família. Que o Senhor faça a Tua vontade, Senhor, na minha casa, Senhor, aqui na terra, e como é no céu, Pai. Em nome de Jesus nós Te glorificamos e Te bendizemos, e fica à vontade neste tempo, Senhor. Aqui é Teu, nunca foi sobre nós, nunca foi sobre mim, sobre a Lili, sempre foi sobre Ti, Jesus. E sempre falaremos a Teu respeito, sempre proclamaremos as Tuas boas novas, Senhor. Em nome de Jesus, nós te glorificamos, em nome de Jesus, amém. Amém? Amém. Nós vivemos um tempo em que as situações são mal resolvidas, né? Em todas as áreas da nossa vida, em todas as esferas em que nós estamos inseridos, são mal resolvidos relacionamentos, às vezes entre professores e alunos, entre chefes e entre líderes e liderados, entre patrões e funcionários, entre pastores e ovelhas, entre tantas as situações em que nós estamos inseridos, ficam-se relacionamentos mal resolvidos, relações e sentimentos mal resolvidos. E principalmente dentro de uma casa, dentro de um lar, nós vemos várias situações que são mal resolvidas, que são abandonadas, que são deixadas de lado. E aí a Bíblia diz que não se pode deixar o sol se pôr sobre a nossa ira. E se nós não resolvemos, aquilo aquela tônica da bola de neve que começa pequenininha, e quando a gente mal vê, quando a gente mal espera, na verdade, está lá aquela bolotona atrapalhando todo o nosso desenvolvimento familiar, né? Então,
Hoje nós queremos falar sobre resolvendo as pendências, ou as pendengas, né? Contextualize aí para a sua vida. Eu queria desde já pedir desculpas se eu soltar alguma palavra aqui que não é de comum soltar nas quintas e aos domingos, porque eu estou bem acostumado, nós estamos acostumados a falar para jovens e adolescentes, né? Então a gente contextualiza o nosso vocabulário. Então, se eu soltar alguma coisa que não for agradável ao seu ouvido, me perdoe. Não vou falar as coisas que eu falo aqui de sábado, né? Bem rasgado. Vou tentar me controlar. Quem vai falar mais vai ser a Lili, então essa é a melhor parte de mim. Então eu sei que ela consegue ser mais gentil e mais agradável aos irmãos do que a mim mesmo. Boa noite. Hoje nós vamos falar de duas pessoas que eu acho que são bem polêmicas, né, na Bíblia. Tanto eu queria saber, quem essa semana teve algum livramento de Deus assim sobre a sua vida? Ou algo assim que Deus realmente falou assim, poxa, Deus está no negócio. Quem poderia levantar a mão para confirmar, né? Essa semana a gente teve um livramento de Deus e essa mensagem foi... A gente estava falando dela quando aconteceu o acidente, né? Sábado, né? Então eu falei assim, Deus tem algo, né? Para falar conosco primeiramente, mas eu sei também que é algo que falou muito ao nosso coração a respeito disso, né? Sobre resolver pendências e... duas pessoas, né? Dois personagens bíblicos. Nós temos o Judas Iscariotes e nós temos Simão Pedro, né? São duas pessoas muito diferentes, com características diferentes. Aí eu andei pesquisando sobre Judas e sobre Pedro. Judas, se a gente for olhar um perfil hoje, ele era aquela pessoa que tinha tudo para dar certo. Ele era idealizador, ele era intuitivo, ele tinha proatividade, ele era instruído, né? Ele era formado, ele tinha uma formação, ele tinha paciência, né? Ele era apurado, dentre tantas características. E aí nós temos Pedro, né? Simão Pedro, que era conhecido como impulsivo, tinha sentimentos fortes, era de decisão súbita e ação rápida, não pensava para falar nem para agir. Ele era autossuficiente, dentre tantas características negativas que a gente vê na vida de Simão Pedro antes de resolver as suas pendências com Jesus, né? E se a gente for avaliar, né, humanamente falando, entre Judas e Simão, era mais provável que Simão fosse o traidor. Simão Pedro, né? Que Pedro fosse traidor. Então, olhando como o nosso olhar de homem, é muito mais fácil a gente olhar para alguém que dá muito trabalho e esperar algo ruim daquilo. Porque nossos olhos, eles são olhos críticos. Eu tenho comigo, e eu falo para aqueles que andam próximo a mim, que ninguém é perfeito. Ninguém é bom demais o suficiente. E quando eu vejo uma pessoa que fala calmo, se dá bem com todas as pessoas, eu fico, não que eu queira apontar, não quero fazer o papel de acusador, mas eu fico olhando para essa pessoa e falar, ela tem um defeito e eu preciso descobrir, precisa ser denunciado, porque às vezes era o caso aqui de Judas e o caso de Pedro, diante dos apóstolos, diante dos 12 discípulos. Talvez Pedro seria o traidor pela sua impulsividade, como a Lili acabou de dizer, e Judas, que era o cara aqui que ela colocou um monte de qualificações, jamais seria o traidor. Tanto é que quando Jesus fala que teriam no meio deles que o trairia, eles já começam entre eles, né?
sou eu, mas ninguém falou, é o Judas. Né? Então, e aí eu fico assim, voltando aos temperamentos, eu tenho medo de pessoas que se mostram boas demais, não que não exista, né? E deveriam de existir mais, mas todos nós somos pessoas que temos os nossos desajustes, uns mais notórios, outros menos, mas não coloquem, não apoiem aquilo que vocês enxergam na vida das pessoas como algo absoluto, como algo que, olhando para Pedro, seria o cara que faria a traição, e olhando para um cara bonzinho, jamais seria ele. Então, que a gente não, olhando para as pessoas, não coloque rótulos, principalmente com os seus temperamentos, porque Pedro tinha as suas mazelas, as suas dificuldades, principalmente com o seu temperamento, mas eu vejo Pedro muito mais pronto em corrigir os seus erros do que eu até falei acho que foi sábado passado, não, retrasado, aqui no Move, que quantos de nós, se ouvíssemos do pastor Vilela, né, até eu falei, foi lá no Move Experience que eu falei isso, afasta de mim, Satanás, porque nada tenho contigo, permaneceria do lado do pastor Vilela. Quantos de nós, entre os 12 discípulos, qual deles, tirando Pedro, ouvisse afaste de mim, porque Pedro queria atrapalhar o propósito da vida de Jesus, que era morrer na cruz. Ele fala, não, eu vou te proteger aqui, Jesus, nada vai acontecer com você. Ele já tinha, né, ando aqui com o meu punhal, com a minha espada aqui, nada vai te suceder, você vai ficar tranquilo, pode, tudo no meu nome, Pedro falou, né? E aí Jesus olha para ele e fala, arreda-te de mim, sai de perto de mim, Satanás. Será que se Lucas ouvisse isso de Jesus, João, o queridinho, né, que recostava a cabeça, ouvisse isso de Jesus, permaneceria ao lado de Jesus? Não sei te dizer, mas Pedro, na hora, não questionou, não se revoltou, não ficou de mimimi. Pedro entendeu que ele estava atrapalhando o propósito da vida de Jesus. Se ela não olhar, eu não paro, né? Não, é discípulo, né? Não tem como, né? Por outro lado, né, Judas, ele se relacionou com o mestre no superficial, né? Eu estava pensando, né? Ele era um diretor financeiro de uma empresa, né? Digamos assim, que era o diretor financeiro da missão, porque ele que cuidava das finanças. Então ele era aquele cara ágil, né? De comprar e de vender e de organizar para onde que ia as rotas. Então ele tinha um senso analítico, ele era muito detalhista. Só que o excesso de trabalho, o excesso de coisas, o excesso de afazeres o roubou de estar do lado do mestre e ouvir as suas parábolas, as suas mensagens. Ele estava muito mais preocupado em organizar do que viver com Cristo. E isso acontece dentro do nosso casamento e às vezes dentro da igreja em si, né? Às vezes a nossa intensidade de participar e de cultuar a Deus, não que nós não temos que paixão, não é isso, né? Davi lá fala, eu tenho amor de estar em tua casa, eu vou para a casa do meu pai. Então assim, não é isso, não é o amor, mas sim é o excesso.
né? É quando você olha e faz só para reclamar. Eu vou fazer para que ninguém fale nada de mim, mas não é o amor. E isso dentro do casamento, às vezes tem o homem enquanto a mulher tem obrigação, ele acha que é obrigação de trabalhar demais para suprir a sua casa. Só que aí eles se esquecem de viver a melhor parte de um relacionamento, assim como Judas. Judas, ele permitiu ser roubado, né, nas mínimas coisas. E muitas vezes essas mínimas coisas têm roubado no nosso relacionamento. E aí nós estamos convidando para que o inimigo entre em nós. Porque Jesus fala assim para Judas, né? Jesus não, fala assim, que Satanás entrou em Judas, né? Lá em Mateus 27, né? Fala que Satanás entrou em Judas. Então, em algumas... 22, né? Fala que ele entrou. E quando o inimigo entra na nossa vida, nós deixamos de lado as promessas de Deus, as palavras de Deus, e nós somos convidados, né, e convencidos a trabalhar demais, né? Lá em Apocalipse fala, né, que hoje, né, neste tempo, o excesso de trabalho tem roubado o nosso tempo de Deus e da nossa família. O excesso de ter, né, que nem nós ouvimos muito, o contentamento tem sido roubado de nós. E nós olhamos hoje, eu converso com várias pessoas, porque um dia eu já pensei assim, não tenho vergonha de falar, que filho é gasto demais, que ter filho é muito caro. Mas isso foi um padrão, e é um padrão colocado no mundo, no nosso coração. Ter filho não é caro. Caro é você bancar um filho para você trabalhar no padrão que você quer enquadrar ele. Mas você pode sim dosar e ser participante na vida dos seus filhos. Mas isso é uma mentira que foi colocada nos nossos corações. Que ter filho é caro, ter filho é muito dinheiro. E a gente não pode deixar que essas coisas entrem no nosso coração. É lógico que a gente tem que ter cautela, sabedoria em todas as coisas, mas nós precisamos ser direcionados por Deus e não por este mundo. Pode continuar, meu amor. Muitas coisas nos roubam de nós mesmos. Às vezes a gente pensa só na questão de ser roubado das coisas de Deus, mas às vezes as situações das nossas vidas vão sendo roubadas de nós mesmos. Nós somos roubados de nós mesmos. Nós nos roubamos por não querer, por não aplicar a nossa vida, por não resolver bem as coisas da nossa vida. Nós vamos roubando dias melhores dentro da nossa casa, por não resolver as coisas como se devia. Eu queria ler o texto com vocês, de Mateus 22, Lucas 22, desculpa. Lucas 22, o versículo 1 diz assim: Estava, pois, perto a festa dos pães asmos, chamada de Páscoa, e os principais dos sacerdotes e os escribas andavam procurando como matariam, porque temiam o povo. Entrou, porém, Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes, o qual era do número dos 12. E foi e falou com os principais dos sacerdotes e com os capitães, como lhe entregaria, os quais se alegraram e convieram em lhe dar dinheiro
e ele concordou e buscava oportunidade para lhe entregar sem alvoroço. Vamos lá para o versículo 47. Satanás, nesse contexto da Santa Ceia, de Jesus falando que morreria e que o Judas, tendo entrado o Satanás no coração de Judas a ponto de ele entregar a Jesus, corroborar para entregar a Jesus, ele também avisa Pedro. Uns versículos antes, o 31, ele fala assim: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos ser andar como trigo. Então, Satanás estava tentando achar, não tinha ainda. Ele estava ali, rodando, cirandando em volta dos 12 discípulos. E aí chega o versículo 47. E estando ele ainda a falar, surgiu uma multidão, e um dos 12, que se chamava Judas, ia diante dela, e chegou-se a Jesus para o beijar. Então Jesus lhe disse: Judas, com um beijo traís o Filho do Homem? E vendo os que estavam com ele o que ia suceder, disseram: Senhor, ferimos a espada? E um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. E respondendo Jesus disse: Deixa-os, basta. E tocando-lhe a orelha, o curou. E disse Jesus aos principais dos sacerdotes e capitães do templo e anciãos que tinham ido contra ele: Saístes com espadas e porretes como para deter um salteador? Tendo estado todos os dias convosco no templo, e não entendestes as mãos contra mim, mas esta é a hora e o poder das trevas. E muitas vezes nas nossas vidas, os afazeres do nosso lar, as atividades, trabalho, às vezes trabalho, estudo, cuidar de casa, cuidar dos filhos, vão nos roubando, vão tirando momentos das nossas vidas em que nós não vamos nos atentando, como Judas. Judas se preocupava só em manter a organização da missão. O negócio de Judas era fazer a missão ser rentável, né? Que não tivesse prejuízo. E até ele, quando a mulher lá, Maria Madalena, joga o nardo puro aos pés de Jesus, quebra aquele precioso, tinha muito valor na época, ele já, poxa vida, faz isso daí com esse perfume tão caro, podia vender e dar aos pobres. Então Judas estava preocupado só com os afazeres, as coisas da vida, as coisas do mundo, deste mundo. Já tinha tomado, já tinha cauterizado a mente e o coração de Judas. Para Satanás tomar a sua vida, como nós lemos, era somente um estralo. E muitas vezes dentro das nossas casas nós estamos assim, com os nossos corações e mentes cauterizados. Não estamos mais sendo cúmplices um do outro, não estamos mais nos amando, não estamos mais dizendo palavras de amor, porque o tempo não dá. Eu não consigo dizer a ela: eu te amo, minha linda, tenha um bom dia. E por muito tempo foi assim na minha vida. Os primeiros, Giovanni falou dos primeiros anos aí, né? Eu diria os 7 primeiros anos do nosso relacionamento foi muito difícil. Não para mim, para Lili. Porque eu cauterizei a minha mente e o meu coração com algumas posturas e que eu não abri a mão. E graças a Deus pela mulher que eu tenho, né? O pastor falou aqui domingo, né? De que ele era meio difícil
demorava para tomar algumas decisões, e a pastora, graças a Deus, ele falou que a pastora sempre ia à frente, né? E eu dou graças a Deus, porque na minha casa também é assim. E hoje nós andamos mais próximos, juntos, mas no princípio ela buscava a Deus como eu não buscava. E eu fazia o papel de Satanás na vida da Eliane. E muitos de nós, como homens, nós fazemos o papel de Satanás na vida da nossa família. Às vezes, mas é o diabo. Não, coitado dele. Porque às vezes ele não está nem suando para que a sua família não vá bem. Porque você mesmo, com as suas atitudes, com as suas palavras, com o seu deixa para lá, você vai trabalhando para ele. Você vai fazendo com que a vida dele fique um pouquinho mais fácil, e a sua, a cada dia, complicando cada vez mais. E graças a Deus que aconteceram algumas coisas na nossa trajetória, e hoje nós podemos falar, meu amor, que nós estamos mais juntos do que nunca, sendo cúmplices um do outro, nos amando. É algo importante, né? Que no momento de dificuldade, né, os casais eles tendem a se separar, né? Eu até falava no Chá da Vitória que Deus falou comigo, né, que nós somos um cordão de 3 dobras, né, no nosso casamento. Mas às vezes nós criamos um cabo de guerra e não mais um cordão. E enquanto um não vence, o outro não para, sabe? Aquela coisa de disputa, a última palavra, eu que venço. E isso vai acontecendo às vezes sorrateiramente. Isso nos rouba. E eu falo assim, né, que nós acreditamos que Deus pode restaurar sentimentos, sem dúvida, né, relacionamentos, porque chegou um ponto que nós estávamos não mais se suportando, né? Deixamos de fazer as coisas, mas o excesso, né? Aí a gente substituiu o excesso de afazeres, né, no nosso relacionamento. Não que isso seja ruim, mas nós paramos de olhar um para o outro, né, de se importar um com o outro. E a rotina faz isso, o excesso de coisas faz isso, né, e ele nos rouba, né, e algo assim que nós tomamos como atitude, eu vou mencionar agora, né. Judas, ele teve alguns erros, né? Ele, ao invés de voltar para o seu ministério, para aquele que era seus, ele foi procurar os sacerdotes que ele entregou a Jesus. E muitas vezes nós, ao invés de procurar os nossos líderes e os nossos pastores para resolver pendências, nós procuramos pessoas que muitas vezes nos impulsionou a fazer aquilo, ou a praticar, ou a falar, né? Se você for compartilhar do seu relacionamento com uma pessoa que tem um relacionamento destruído, ela vai te influenciar a você pedir o divórcio. Mas se você for falar com uma pessoa que viveu e vive todos os dias perdoando seu cônjuge, ela vai falar: tenta mais uma vez, né? E Judas, ele se esqueceu das palavras do mestre que falava: eu posso perdoar os seus pecados, eu posso perdoar. Ele se esqueceu. Judas, ele não conseguiu enxergar a graça manifestada através de Jesus. Ele não conseguiu enxergar o amor derramado em sua vida naquele tempo que ele caminhou com Jesus. E Mateus 27:3 fala assim: Judas caiu em si. Não, peraí, amor, deixa eu pegar. Tô só mencionando. Deixa eu só pegar para você ler. Tá aqui, ó. Eu só pincelei. Oi? Eu só pincelei, peraí. Aqui, ó.
Mateus 27:3 diz assim: então Judas, o que o traíra, vendo que fora condenado por ele mesmo, não por ninguém, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos. Aí ele disse: pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, disseram: que nos importa? Isso é contigo. Então é assim que as pessoas fazem, né? Do mundo. Na versão super atualizada, se lascou. Perdeu o Playboy. Você deixou com que você deixou com que eu acabasse com a sua vida. Foi o próprio diabo falando ao coração de Judas. E ele se esqueceu do mais importante, que Jesus falava e falava: ao terceiro dia eu ressuscitarei. Então assim, ele se esqueceu de tudo. E o pecado faz isso conosco. Ele rouba a nossa identidade, as promessas e a eternidade do nosso coração. Às vezes, que nem Judas, né? Judas, ele decidiu não viver mais. E às vezes no nosso casamento nós fazemos isso. Nós deixamos de viver dentro do nosso casamento. Nós deixamos de cultuar a vida dentro do nosso casamento. Nós não estamos mortos fisicamente, mas por dentro a morte já se apoderou dos nossos sonhos, dos nossos sentimentos, dos nossos propósitos. E eu vou além da eternidade colocada em nós, né? A gente vê às vezes tantos casais que casaram debaixo, né, de santidade, de unção e de coisas tão lindas, e com o decorrer do processo de ajuste, eles se percam pelo caminho, e você vê a morte declarada, estampada no relacionamento deles. Sabe o que me fez acordar e começar a buscar mudança? É lógico, é óbvio que quem convence o homem do seu mau caminho é o Espírito Santo, mas através, sabe do quê? Das atitudes dela. A gente brigado, eu já pensando, me lasquei, vou dormir com fome, né? Porque já está tudo acabado. Eu poderia ter aberto mão dessa discussão e ela, sem eu pedir, sem eu talvez cobrar o papel de uma boa esposa, que ela sempre foi, eu escutava ela mexendo as panelas, e eu chegava na cozinha, ela fazendo o que ela sabe fazer de melhor. Uma das coisas que ela sabe fazer de melhor, que a Lili tem muitas facetas, né? Comida. Juntou aquele ditadinho, a fome com a vontade de comer. Ela gosta de fazer comida e eu gosto de comer, né? Mas ultimamente eu tô comendo bem pouco. Tô tentando, né? E as suas atitudes. Às vezes nós vemos pessoas brigando pelas suas razões. E você lutar a qualquer custo pelas suas razões, em qualquer área da sua vida, né? Você não vai conseguir alcançar o objetivo, o propósito que Deus tem para ti. Você vai conseguir ter as coisas que talvez você queira fazer e ter, mas cumprir com o propósito que Deus tem para você, para a sua casa, como família, esquece. Se você viver lutando, como ela disse, um cabo de aço, né, um cabo de guerra, esquece. Você nunca você vai conseguir alcançar o objetivo
pelo qual Deus constituiu a sua família. Jamais. E eu, dia após dia, fazendo as minhas palhaçadas, e ela me tratando com amor, me tratando cumprindo com o seu papel de mulher sábia que é, e eu tomando tapa na cara dela e com as suas atitudes do Espírito Santo. E eu confesso que se eu não tivesse mudado e buscado essa melhora, essa busca, ser um novo homem, me reinventar, me reencontrar no propósito da minha casa, da minha família, certamente seria difícil nós estarmos juntos. E digo mais, nós não passaríamos como nós estamos passando, pelas situações que nós estamos passando nos últimos 2 anos e meio. Nós já tivemos muito dinheiro, muitas coisas, muitas possibilidades, e nós não vivíamos bem. Hoje nós temos pouquíssimas possibilidades financeiramente falando, ainda, porque eu sei que Deus está instituindo toda a nossa vida como um todo, e uma delas é ir nos forjando e preparando nosso caráter para aquilo que Deus tem para nós como casal e como família, para nossa casa. E quando eu achei que nós já tínhamos sofrido pela causa e por amor a Cristo, que nós já devíamos ter sofrido, sábado, depois de um culto abençoado que a gente teve aqui, nós indo embora, trocando ideias sobre a palavra, pá! Não assusta não, foi pior que isso. Falei, caraca, mas estava tudo bom até agora, estava tudo arrumadinho, parecia que Jesus já tinha... Bateu o carro, as crianças desesperadas, a Eliane também, eu no meu senso de proteção e de justiça, né? Já saí do carro doido, atrás do cara que tinha entrado na frente, na contramão. Já tirei a chave do carro, o carro do cara nem andava, mas não queria nem saber. Já meti a mão, o vidro estava aberto, entrei pela janela, tirei a chave do carro dele, pus no meu bolso. E ele, na hora que viu as crianças chorando, embriagado, falou assim: suas crianças estão bem? Aí eu, opa, não é para lá que eu tenho que olhar, é para cá que eu tenho que olhar. Voltei, catei a Mirella que estava aos prantos, a Eliane catou bem, que ambos estavam dormindo, e acordou com o lenço que tinha caído ali. E juntamos assim os 4 e oramos, e a Mirella olha para mim e fala assim: que bom que estamos com a sua boca sangrando, que ela tinha batido a boca no banco, que fica bem próximo, né? A posição que ficou o banco, ela bateu na hora que foi para frente, e falou assim: que bom que estamos nós todos bem, né, pai? Foi só o carro. E aí eu comecei a imaginar toda a minha vida. Nós vivemos 7 anos sem filhos, e eu não me lembrava, né? Foram os piores 7 anos da nossa vida. Em outubro nós completamos 14 anos, né? A gente foi numa festa da empresa 2 dias antes do dia do nosso aniversário de casamento. Vi uma festa bem top, que era para médico, né? Eu trabalho na Sociedade de Medicina, e minha chefe veio na mesa que nós estávamos, e ela está gostando da festa.
falei, estou adorando, estou amando, né? Porque eu ganhei uma festa, uma comemoração antes do meu aniversário de 14 anos de casamento. Aí ela olhou para nós assim, 14 anos? 14 anos. Mas vocês tem a carinha tão novinha. Eu, né? Falei, é mais ela do que eu, né? E ali eu pude ver os 7 anos para cá, quando nós lutávamos, não abrindo mão da herança que Deus tinha nos prometido. Uma vez o pastor Cláudio Honor pregou aqui e disse: Deus tem compromisso com a sua palavra, não é com você. Se Deus falou, Ele vai cumprir. E eu lembrei na hora da palavra de que filhos são heranças dos pais. E eu falei, Jesus, Senhor, Deus, o Senhor tem compromisso com o que o Senhor disse, então o Senhor vai cumprir. Eu vou ter os meus filhos. E os médicos falando, faz inseminação. Há 12 anos, há 13 anos atrás, 15 mil reais, há 13 anos atrás. Hoje não é quase nada, né? Porque tá... Mas há 13 anos atrás, 15 mil reais era dinheiro. De 15 a 20 mil, eu perguntei para ele, quanto que é a inseminação? De 15 a 20 mil. E eu disse assim, eu vou optar pela fé. E quando ela ficou grávida da Mirella, eu peguei o e-mail do urologista e redigi. Falei, obrigado por todas as direções, tratamentos, por tudo que é ciência, através da sua vida, e Deus usando você e a ciência que Ele colocou, o conhecimento que Ele colocou sobre a tua vida. E eu disse a ti que eu ia optar pela fé. Hoje nós estamos grávidos. E aí ele falou assim, e eu falei, obrigado por tudo, que Deus te abençoe. Ele falou, que bom. Porque a grande maioria dos médicos são céticos quanto à fé, porque o seu conhecimento e a ciência acabam, e são bons porque acabam trazendo saúde sobre os nossos corpos. E nesses dias eu pensava, quando tem algumas situações súbitas na nossa vida que nos traz fora daquilo que nós estamos vivendo, eu comecei a pensar em tudo isso. E ela disse, quando ela engravidou, a gente sem saber o que era, ela falou assim, é uma menina, e é a Mirella que está vindo. E Deus deu um nome, a gente nem sabia. E Mirella quer dizer maravilha, milagre, né? E foi justamente isso. E quando ela ficou grávida pela segunda vez, porque nós já achávamos que tinha acabado, não, foi um milagre, não precisa de mais nada, e olhando os custos de uma gestação e de um outro filho dentro do nosso contexto, nós estávamos no encontro de casais em Caraguá com o pastor Paulo Rubens, e ele contou o seu testemunho de que nem guarda-chuva ele tinha para fazer a obra no Mato Grosso, acho que era, que ele envolvia as crianças num saco de sanito e saía a pé na chuva para cumprir, que ele era missionário, para cumprir com o chamado. Nós saímos daquele culto e ela falou assim, nós vamos ter o outro filho, nós não vamos abrir mão da promessa. E aí eu na hora, você tem certeza? Mas eu não quero mais, por dentro. E 5 segundos depois, meu coração me encheu de fé novamente, de alegria, porque já fazia 5 anos que ela nem tomava remédio. E nós tivemos o Benjamin. E quando ela engravidou, ela falou assim, eu gostaria que fosse outra menina. E eu disse assim, não vai ser. Tá vindo um menino. E foi assim que aconteceu.
Mas porque Deus tinha prometido, que Deus tinha feito uma promessa sobre a nossa casa. E aquele cara que tinha que fazer a inseminação, eu não sei se eu precisava operar para fazer vasectomia, mas ela não podia mais engravidar, porque por conta dos riscos nas 2 gestações que nós tivemos, e na última do bem foi muito grave, a ponto de eu estar no centro cirúrgico e orar: Senhor, eu te entrego o meu filho e a minha esposa. Se o teu chamado, se o propósito que o Senhor tem para mim contempla o luto, não vai ser fácil para mim, mas eu estou disposto a viver. Numa sala fria, com ar-condicionado estourando, com todas, o médico doido, o médico dela no pré-natal, até aconteceu o que aconteceu com ela, tudo tranquilo, sabe, o cara bem zen, e ele batendo biela assim, sem saber o que fazia. E eu falei: meu Deus do céu, se ele está assim, eu tenho que estar como? Mas na hora que eu fiz a oração e entreguei eles, o Espírito Santo me trouxe uma paz, não sobre, sei lá se era sobre a morte, sobre a vida, mas eu descansei. E 10 minutos depois, eu ouvi um choro. Era o choro do Benjamin. Eles esperavam que o Benjamin não ia nascer nem com dificuldade respiratória, e nasceu, graças a Deus, bem. O bem nasceu bem. Foi difícil, porque ambos na UTI, depois 30 dias, o Benjamin na UTI, ela não podendo fazer o seu repouso, porque tinha que amamentar, e ela ali, com toda a sua dificuldade, lutando para ver o Benjamin bem. E com 1 ano, e as crianças prematuras levam até o 5º ano para equiparar a um bebê normal, de nascimento nos 9 meses, fechado. Com 1 ano de idade, com 11 meses, né? 11 meses. Com 11 meses, a pediatra olhou para nós e falou assim: o Benjamin nasceu prematuro. Ele não é prematuro mais. Ele já... Então, são coisas que, quando nós entendemos qual é a nossa responsabilidade, quando nós resolvemos as nossas pendências, aprendemos a resolver as nossas diferenças, o fardo fica suave e o jugo fica leve. Eu não sei se é invertido aí, mas é por aí. Jesus disse isso. Não que nós não teríamos fardo ou não teríamos jugo sobre as nossas vidas. Nós teríamos. Ele fala: tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Vocês vão ter aflição, mas tem de bom ânimo, porque eu venci. E aprendei de mim, que sou manso e humilde. E eu tive que aprender a ser humilde dentro da minha casa, reconhecer os meus erros. E hoje, quando começa a fugir as dificuldades, começa a escapar ambos, a bandeira já levanta, né? E pra gente finalizar, né, olhando, né, como Pedro e Judas, né, a comparação. Pedro, ele escutou atentamente todas as palavras que o mestre falou no seu coração, e ele foi confrontado. Quando ele voltou a fazer aquilo que ele fazia, então ele voltou a pescar, mas quando Jesus apareceu, ele não duvidou que era o seu mestre. E naquele momento, ele foi confrontado, né? Jesus falou: Pedro, tu me amas? Então, assim, o confronto, ele gera mudança. Às vezes nós tentamos fugir, né, de resolver as pendências, mas o confronto é necessário. Assim como foi na vida de Pedro, né? Assim como ele, a partir dali, ele começou a viver tudo aquilo que Deus tinha
para a vida dele. A história dele não mudou. Pelo contrário, ele mudou uma nação, ele mudou toda uma história que reflete até nós hoje. E uma atitude que você tem dentro do seu casamento pode mudar e vai mudar o seu legado, a sua posteridade, e vai atingir 4, 5, 6, todas as gerações. Porque por um momento você realmente decidiu viver aquilo que Deus tinha para você. E nós temos que ser pessoas que fazem a diferença nessa terra. É lógico que temos as nossas desavenças, as nossas dificuldades, mas reconhecer que precisamos de mudança, né? Chegar para Deus e resolver as nossas pendências com Deus. Que a gente se esquece que Deus sabe todas as coisas. Tem hora que a gente quer enganar Deus, né? Acha que Ele é como o nosso cônjuge, que a gente compra algo escondido e guarda embaixo da cama, dentro do guarda-roupa, né? Mas Deus não, Deus sabe todas as coisas. Ele conhece o nosso coração. Antes da gente falar, Ele sabe o que vai sair da nossa boca. Então, assim, resolva as suas pendências com Deus e em Deus e com as pessoas. Volte o seu coração. Aprenda com Jesus, que é manso e humilde. Amém. Volte o seu coração para Jesus. E Ele quer e Ele vai resolver as pendências da sua vida. Não deixe que as coisas cauterizem, que os sentimentos se esfriem. Não deixe. Nem com o seu cônjuge, com seus filhos, com seus pais, mas principalmente com o seu Pai que está no céu. Porque mediante a todas essas coisas nós começamos a perder a fé no que Deus pode fazer. E às vezes nós olhamos para as situações e fazemos como Judas. Achamos que não tem mais solução e acabamos tirando as nossas próprias vidas. Acabamos com a vida da nossa família. Enforcamos o nosso relacionamento, nos separamos, rompemos. E não é isso que Deus quer para nós. Deus tem sempre a graça dEle e a misericórdia dEle manifestada em nossas vidas, fazendo reconciliação do coração dos filhos para com os pais, dos cônjuges e de todos nós, como família, para com Deus. Amém?